Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou trazer um case real para vocês que a gente vai fazer uma projeção de fluxo de caixa e vai ser muito irado. Então recomendo fortemente que você fique do início até o fim da aula e principalmente baixe os materiais que estão aqui na descrição para você poder praticar junto no seu computador. Tenho certeza que você vai gostar desse case real, case 100% prático que eu trouxe aqui de bandeja aqui para vocês. Então, lembra de ficar comigo até o final da aula e senta o dedo no like se você quer mais conteúdos desse tipo, se você quer mais cases reais, aplicações 100% práticas do Power BI reais das empresas, que a gente continua trazendo mais conteúdo nesse canal, se tiver bastante like nesse vídeo, que a gente traz mais conteúdo nesse sentido. Então, deixa o like e bora pro conteúdo de hoje. Bom, vamos lá. Qual que é a grande ideia aqui por trás do que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai ter uma tabela de vendas parceladas e a gente vai querer saber, a gente vai querer conseguir projetar essas parcelas para o futuro para saber quanto que a gente tem para cair nesse mês, quanto que a gente tem para cair de parcelas no próximo mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses e assim por diante. Então, eu estou com um gabarito aberto já com um gráfico bonitinho de projeção de fluxo de caixa dos próximos meses, mas por enquanto vamos começar aqui fora do gabarito. Deixa eu mostrar aqui para vocês justamente o arquivo que a gente vai usar na aula de hoje, que é esse arquivo aqui de vendas parceladas. Então, nessa base de dados em Excel, a gente vai ter algumas informações que vão mostrar para a gente, por exemplo, aqui, ó, na primeira coluna, qual que é o código do cliente que fez aquela compra. Na segunda coluna, qual foi a forma de pagamento dele, se ele pagou no cartão, se ele pagou no boleto, se ele pagou no Pix. Na coluna C, o número da parcela, se ele está pagando a primeira parcela, se ele está pagando a segunda, terceira, quarta e assim por diante. No caso, parcela 0, eu vou explicar o que é. A data que ele fez essa compra, o valor que ele está pagando na parcela, o produto que ele comprou, se é o produto A, B, C, D e tal, e o total de parcelas. Então vamos lá, de forma simples. Se o total de parcelas é 1, quer dizer que a pessoa pagou à vista. Se o total de parcelas é 12, a pessoa parcelou em 12 vezes. Se o total de parcelas é, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, total de parcelas 6, a pessoa parcelou em 12 vezes, total de parcelas 3, a pessoa parcelou em 3 vezes e assim por diante. Então aqui a gente vai ter o seguinte, nessa coluna a gente vai ter o total de parcelas, que a pessoa tem que pagar. Na coluna C a gente tem qual que é o número da parcela que ela está pagando. Parcela 0 quer dizer que ela não parcelou, quer dizer que ela pagou à vista e essa é a única, vai ser o único pagamento dela. Agora, por exemplo, vamos pegar alguém que parcelou em 12 vezes, olha só. Essa pessoa parcelou em 12 vezes. E esse número da parcela 1 indica que essa é a primeira parcela dela, tranquilo? Essa é a primeira parcela dela. Vamos ver algum outro aqui? Deixa eu pegar um cliente que está bem lá embaixo aqui, olha só. Esse cliente, 9746, quando ele comprou o produto C, ele parcelou em 12 vezes, tranquilo? E essa linha especificamente é referente à 11ª parcela. Então, antes disso, ele já pagou 10 parcelas. Nesse caso, ele está na 11ª e ainda tem mais uma parcela para pagar. Então, basicamente, é nessa linha. E aqui a gente tem o valor de cada uma das parcelas, que é R$40. O valor total que ele vai ter que pagar é 12 vezes R$40 para o produto C. E nesse caso aqui, são produtos que a pessoa só vai comprar uma vez. Por exemplo, um curso. A pessoa não vai comprar um curso mais de uma vez. Então, quando aparecer esse cliente nesse produto, ela só vai comprar uma única vez. Ela pode parcelar em 2, 3, 4, uma vez ou 12 vezes. O que importa é, ela nunca vai comprar o mesmo produto 2 vezes, beleza? Então, isso nessa situação. Na sua empresa pode ser um pouco diferente. Ah, não, Alan, na minha empresa a pessoa pode comprar o mesmo produto mais de uma vez, beleza? Mas, claro, vai variar de caso para caso. No caso dessa aplicação, desse case real que a gente trouxe para vocês, é um caso onde a pessoa não vai comprar o mesmo produto mais de uma vez. Então, são essas informações importantes. Beleza, só que o que a gente vai ter que fazer? A gente vai precisar conseguir projetar a partir, por exemplo, da primeira parcela, quanto que a gente vai ter que receber nos próximos meses. Então, se liga só, deixa eu criar um novo arquivo em Excel, e aí dentro, quando você está dentro do Excel, para você criar um arquivo novo, tem um atalho Ctrl+O. Ctrl+O, quando você está dentro do Excel, abre um novo arquivo. Então, imagina o seguinte, vou colocar aqui o nome de um cliente, por exemplo, a coluna aqui com o cliente, vou colocar aqui a coluna com, por exemplo, data da compra, vou colocar aqui o total de parcelas, vou colocar aqui o produto e vou colocar aqui o valor da parcela, beleza? Então, vou selecionar aqui essas colunas, vou dar 2 cliques aqui para aumentar e vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, o cliente 1. Então, vai ser o cliente 1. A data da compra, deixa eu colocar uma data qualquer aqui, 01 do 01 de 2022. Total de parcelas, vou colocar, sei lá, 10 parcelas. Produto é o produto
B, o valor da parcela é R$40, tranquilo? Então deixa eu formatar essa tabela só para ela ficar bonitinha, perfeito. E aí agora, qual que é a grande ideia? A pessoa está aqui e ela vai pagar em 10 parcelas, deixa eu colocar aqui, ó, o número da parcela dela, eu quero colocar aqui, que essa vai ser a primeira parcela, depois ela vai pagar a segunda e assim por diante, ó. Essa primeira parcela, deixa eu só colocar essa coluna com o formato de número sem casa decimal, beleza. Show de bola, então vamos lá. A gente tem um cliente 1 que comprou o produto, por exemplo, no dia 1º de janeiro de 2022, pagou a primeira parcela, total de parcelas é 10, produto B, valor da parcela é R$40. Só que o que a gente vai querer fazer? Se o total de parcelas dessa pessoa é 10, quer dizer que ele vai ter que pagar a segunda parcela quando? Em fevereiro de 2022. E a terceira parcela quando? Em março de 2022. Então a grande lógica aqui é, eu quero colocar que ele vai pagar a primeira parcela em janeiro e eu quero basicamente ter 10 linhas para essa venda. Por que 10 linhas para essa venda, Alon? Porque ele vai pagar 10 parcelas. Se ele vai pagar 10 parcelas, quer dizer que tem que ter 10 registros, 10 linhas para a venda do produto B para o cliente 1. Então, como é que tem que ficar a minha tabela nesse caso? Tem que ficar aqui, ó, cliente 1, no mês de fevereiro, deixa eu copiar e colar e só mudar o mês aqui. Ou então posso colocar, por exemplo, na formatação só janeiro de 2022, porque a data, o dia do mês não me interessa muito. Então, vou clicar aqui, ó, nessa coluna B, vou usar o atalho Ctrl 1, que é o atalho aqui para formatar no Excel, e aqui na formatação de data, eu vou procurar alguma opção que tenha só o mês e o ano, porque o dia não me interessa muito, ó. Março de 2012, que é o exemplo deles. Olha lá, janeiro de 2022. A segunda parcela, deixa eu abrir aqui a célula, vai ser em fevereiro. E aí o número da parcela é 2. Total de parcelas, 10. Produto B, ó, só dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Ou, para copiar para baixo, você pode usar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Ou você pode, aqui na célula de baixo, usar Ctrl+D de dado. Ctrl+D para copiar para baixo. Copiar D de down, para você copiar para baixo. Ó, aulazinha de Excel aqui de brinde também na aula de Power BI. Show de bola. Valor da parcela, Ctrl+D, R$40. Então, a grande ideia aqui é a seguinte. A gente vai conseguir replicar essa linha 10 vezes. Ó, cliente 1 vai pagar aqui em março de 2022, número da parcela 3, total de parcelas 10, produto B, valor da parcela R$40. Então, o meu objetivo é justamente conseguir ver o total de parcelas e replicar essa linha N vezes, sendo N o número de parcelas. Por quê? Porque aí eu vou conseguir projetar para o futuro justamente as próximas parcelas que a pessoa vai ter que pagar. Show? Agora, só um pequeno detalhe que a gente vai ter que fazer também. Eu quero pegar a primeira parcela e a partir da primeira parcela projetar as próximas. Só que pode ser que as próximas parcelas já estejam aparecendo na minha tabela. Então, por exemplo, olha só. Lembra que aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui algum exemplo. Ó, aqui eu estou vendo que tem gente que está pagando a quarta parcela. Só que a pessoa só está aparecendo nessa tabela, por exemplo, a primeira parcela, a segunda, a terceira e quarta parcela. As próximas parcelas ainda não apareceram. Então, o que eu quero fazer? Eu quero manter na minha tabela só a primeira parcela de todas. Por quê? Porque a partir da primeira parcela, eu vou projetar todas as próximas. Então, a gente vai deletar tudo que for segunda parcela, tudo que for terceira, tudo que for quarta, tudo que for quinta, tudo que for sexta. Por quê? Porque a parcela 2 em diante, eu não quero que apareça aqui logo de primeira. Eu quero que apareça somente a primeira parcela, porque a partir da primeira parcela a gente vai projetar os próximos. Ué, Alan, por que você não deixa aqui a segunda parcela, a terceira parcela? Porque a tabela vai ficar incompleta. Imagina que a pessoa tem que pagar 12 parcelas, mas ela só pagou 5 por enquanto. Então a tabela vai ficar incompleta. Não vai nem ficar só a primeira parcela e nem vão ficar as 12, vão ficar só as 5 que a pessoa pagou. Então, para isso não acontecer, vamos deletar tudo que for segunda parcela em diante, vamos ficar somente com a primeira parcela e a partir da primeira parcela a gente vai replicar para o futuro quantas parcelas a pessoa tem que pagar, quando que ela vai ter que pagar e assim por diante, tranquilo? Então essa explicação toda é só para a gente entender o contexto, para a gente partir para o Power BI e colocar a mão na massa, que eu vou te mostrar como é que se faz e eu tenho certeza absoluta que você nunca viu nada parecido em lugar nenhum, então fica aqui comigo. Então vamos lá, vou fechar aqui essa planilha, vamos deixar essa planilha Excel aqui só para a gente ter de exemplo. Então vamos lá, vamos abrir o nosso famoso Power BI e aqui dentro do nosso Power BI, vamos clicar aqui na guia página inicial, no botãozinho de importar dados lá do nosso Excel. E aqui dentro de importar dados do Excel, vou selecionar a nossa tabela de vendas parceladas, eu vou clicar em abrir. E aí lembra, quando a gente clica em importar dados aqui do Excel, por exemplo, ele sempre vai perguntar para a gente daquelas duas opçõezinhas. Se a gente quer carregar essa tabela direto para dentro do Power BI
ou se antes a gente quer fazer alguma edição. A gente vai querer editar a tabela, porque a gente viu que a gente vai ter que mexer nas parcelas, a gente vai ter que repetir a mesma linha várias vezes se a pessoa parcelou a compra e assim por diante. Então vamos lá, do nosso arquivo vendas parceladas, só tinha uma aba chamada de planilha 1, então eu vou marcar ela, e ao invés de carregar os dados direto para o Power BI, porque a tabela não está do jeito que eu quero ainda, eu vou clicar em transformar dados, que aí ele vai abrir o nosso ambiente do Power Query, nosso ambiente de edição de planilhas, edição de consultas. Show de bola, vamos lá. Então está abrindo aqui o nosso Power Query, e aí a primeira coisa importante para te falar é o seguinte, ele está abrindo aqui a nossa tabela, e lembra que eu estou interessado em projetar o fluxo de caixa dos pagamentos parcelados. Então, logo de cara, o que eu posso fazer? Eu posso deletar da minha tabela tudo que for compra à vista, porque eu não estou interessado nas compras à vista. Eu só estou interessado em saber quanto de parcelamento vai cair em cada mês. Então, eu só quero saber das compras parceladas. As compras à vista, eu não estou interessado. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha coluna e aqui o total de parcelas, eu sei quanto que a pessoa pagou, em quantas parcelas a pessoa vai pagar. Então, se a pessoa vai pagar em uma parcela, quer dizer que ela está pagando à vista, quer dizer que essa informação não me interessa por agora, beleza? Se eu quiser fazer uma outra análise depois, posso importar a tabela de novo, fazer uma análise dos pagamentos à vista, enfim, mas eu só estou interessado em saber os pagamentos parcelados agora. Então, eu vou clicar aqui na coluna total de parcelas no filtro, e aí, olha só, eu tenho compra parcelada em uma vez, em 3 vezes, em 4, em 5, não sei o quê. Eu vou fazer o quê? Eu vou desmarcar todas as linhas que tiverem uma parcela. Pronto, desmarquei uma parcela, vou dar o OK. O que ele vai fazer? Ele vai, entre aspas, deletar todas as minhas linhas de pagamentos à vista, de compras à vista, tranquilo? Lembrando que o que eu faço aqui no Power Query não interfere no Excel. Então, no Excel, essas vendas à vista continuam lá. Eu só excluí essas informações aqui dentro do nosso Power Query, porque aqui a gente não vai estar interessado nas vendas à vista. Show? Beleza, então só estou com vendas parceladas agora. Mas lembra outra coisa que a gente comentou. Eu não quero que apareçam todas as parcelas da pessoa, que a pessoa já pagou. Eu só quero que apareça a primeira parcela, porque é a única informação que eu preciso. Na primeira parcela para conseguir projetar as próximas. Então, se tiver segunda parcela aparecendo aqui, se tiver terceira, quarta, quinta, eu vou deletar todas essas. Só vou deixar a primeira parcela. Então, eu vou clicar aqui no número da parcela, clicar aqui na setinha para baixo, e aí ele só está mostrando a primeira e a segunda. Por quê? Porque a lista está incompleta. Só clicar aqui em carregar mais, que ele vai ver todos os valores da tabela e vai ver o que tem ali de informação para a gente poder filtrar. Então tá lá, tem gente que já pagou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 12ª parcela. Mas, lembrando que eu só quero a primeira. Então, tudo que for segunda parcela em diante, eu vou excluir. Então, deixa eu desmarcar tudo e vou marcar somente a primeira parcela, que vai ser a parcela da primeira vez que a pessoa está pagando. Que aí eu sei o mês que ela começou a pagar e eu vou conseguir saber quais são os próximos meses que ela tem que pagar. Então, selecionei a primeira parcela e dei o OK. Show! E aí agora, o que acontece? Então, agora eu só tenho uma linha para cada venda. Então, a venda para o cliente 13017 do produto B, ele só aparece nessa linha e em mais nenhuma outra. Pronto. Então, nunca mais vai aparecer o mesmo cliente com o mesmo produto. Pode aparecer o mesmo cliente comprando outro produto. Pode aparecer o mesmo produto sendo outro cliente comprando. Por exemplo, produto B, produto B, produto B. Ou pode aparecer o mesmo cliente, 13017 aqui em cima, 13017 ali embaixo, mas comprando outro produto. Agora, esse cliente e esse produto só aparece uma única vez. Então, o cliente, por exemplo, 13017 comprou no cartão. Essa aqui é a primeira parcela dele que ele pagou no dia 5 de janeiro de 2021. O valor da parcela que ele tem que pagar em cada uma das parcelas é R$30. Comprou o produto B, total de parcelas são 12. Então, o total que ele tem que pagar é 12 vezes 30, que vai dar R$360. Show? Beleza. Só que lembra, para eu conseguir projetar os valores futuros, eu não posso ter somente uma linha dessa venda na tabela. Se a pessoa parcelou em 12 vezes, quantas linhas tem que ter na tabela para essa venda? 12 linhas. Cada linha vai ser uma parcela. Vamos pegar uma outra venda aqui, por exemplo. Ó, essa pessoa aqui comprou o produto B de bola e é o cliente 15041. E ela comprou aqui no dia 7 de janeiro de 2021, foi a primeira parcela dela. E o valor da parcela é R$40 e são 9 parcelas. Então ela vai pagar aqui R$360 também. Show? Beleza. Só que, se ela vai pagar em 9 parcelas, eu não posso ter somente uma linha dessa venda. Tem que ter 9 linhas, porque a primeira linha vai ser da primeira parcela, a segunda linha vai ser da segunda parcela, que vai ser no próximo mês. Ou seja, se a primeira parcela é em janeiro, a segunda parcela vai ser em fevereiro, a terceira em março e assim por diante. Então, qual que é o nosso desafio agora? Conseguir encontrar alguma forma de replicar a mesma venda várias vezes.
Quantas vezes? O número de parcelas que tiver. Se a pessoa parcelou em 12 vezes, eu tenho que multiplicar essa linha por 12. Tem que replicar essa linha 12 vezes. Se a pessoa parcelou em 4 vezes, tem que replicar a linha dessa pessoa 4 vezes. Show? Alô, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Vou fazer algum negócio boladão? Calma. E agora que eu fiz esse trabalho de fuçar na internet para você, se existe alguma forma dentro do Power Query de pegar uma linha e replicar ela, repetir ela N vezes. Eu encontrei, isso aqui foi sensacional. Quando eu encontrei, eu fiquei feliz de um jeito que você não está entendendo, porque eu precisava muito disso. Se não tivesse, eu ia ter um trabalho manual ferrado, ou ia ter que fazer um código de programação boladão. Mas eu encontrei o seguinte, que está aqui no bloco de notas dessa aula. Então você vai abrir o bloco de notas que está aqui na descrição do vídeo, e você vai ver essa funçãozinha aqui, que é a função table.repeat. Alon, o que é essa função table.repeat? Bom, seguinte, dentro do Power Query existe o que a gente chama de linguagem M. O que é linguagem M? É basicamente uma linguagem de programação que está por trás do Power Query, que controla o Power Query. Você não precisa aprender essa linguagem, principalmente não precisa aprender a fundo, porque, cara, a grande maioria das coisas no Power Query a gente faz só clicando em botões com o mouse. Mas essa aqui é uma função da linguagem M que eu encontrei, que ela faz exatamente o que a gente quer. Ela pega uma linha da nossa tabela e ela repete essa linha N vezes. O que é N? N vai ser um número que está em alguma coluna da nossa tabela. Então vamos copiar essa função? Vou copiar, voltar lá no nosso Power Query. Como é que eu faço para usar essa função para repetir a linha? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui dentro dessa guiazinha adicionar coluna, e nessa opçãozinha de coluna personalizada. Alon, o que é coluna personalizada? Uma coluna para você criar funções, para você criar fórmulas que vão te gerar algum resultado. E você pode, o nome da nova coluna, não precisa se importar com o nome dele. O que importa é que aqui, ó, dentro da fórmula, você já copiou a fórmula lá no bloco de notas, você vai colar aqui. Show! A única coisa que tem que ser alterada é o nome da coluna, porque é o seguinte, lembra que o nosso objetivo é repetir uma linha N vezes? Agora, o N é justamente, tem que ter alguma coluna que me diga qual que é esse N vezes. No nosso caso, é a coluna total de parcelas. Então, se para aquela venda estiver aparecendo 12, o número 12, quer dizer que eu quero pegar aquela linha e repetir ela 12 vezes. Então, aqui eu só tenho que trocar e colocar exatamente certinho qual que é o nome da coluna, que tem os valores que eu quero, que tem o número de vezes que eu quero repetir as linhas. Então, vou apagar onde está escrito esse nome da coluna que eu botei genérico, e eu vou selecionar aqui do lado, ó, a coluna que é total de parcelas. Vou clicar 1, 2. Pronto. Então, o que ele basicamente vai fazer, ele tem essa funçãozinha aqui, ó, table.repeat, que ele basicamente vai repetir os valores da tabela, e aí ele vai olhar aqui esse número, esse total de parcelas, para saber quantas vezes ele tem que repetir cada linha. Show? Vamos clicar em OK. Quando eu cliquei em OK, por enquanto, praticamente nada aconteceu. Ele só criou essa nova coluna. Mas aqui que está o segredo. Você vai clicar aqui, ó, nessa setinha, nesse filtrozinho, nesse botão aqui do lado direito da coluna. E aí a única coisa que você vai fazer é desmarcar essa opção aqui, ó, usar o nome da coluna original como prefixo. Isso aqui é só porque ele vai perguntar se você quer modificar o nome das colunas. Não precisa de nada disso. Só desmarcar essa opção e dar o OK. Agora a mágica vai acontecer. Olha isso aqui, que sensacional. Me diz aqui. Me diz se não é sensacional isso aqui. Isso aqui é de chorar. Olha só. Tá vendo as vendas? Agora, olha só que o cliente 13017 está aparecendo 12 vezes. Exatamente a mesma linha está aparecendo 12 vezes. Por que 12 vezes? Porque ele pagou em 12, ele tem que pagar em 12 parcelas. Então tá aqui, ó, 12 vezes aparecendo a venda do produto B para o cliente 13017. A próxima venda, que era uma venda para o cliente 4607, ela está aparecendo 4 vezes. Por que essa linha está se repetindo 4 vezes? Porque a pessoa parcelou, ela vai parcelar em 4 vezes. Então, cara, isso aqui é sensacional. Então ele basicamente pegou a nossa tabela, que tinha, sei lá, 5.000 linhas, e ele pegou essas 5.000 linhas e expandiu pelo número de parcelas que as pessoas têm que pagar. E essa tabela de 5.000 linhas vai ter virado uma tabela de, sei lá, 100.000 linhas, por exemplo. Show? Ou uma tabela de 20.000 linhas virou uma tabela de 100.000 linhas. Não sei quanto que tinha antes, mas ele basicamente vai aumentar o tamanho da nossa tabela porque ele replicou as linhas de acordo com o número de parcelas. Perfeito. Então, a princípio, por enquanto, é isso que a gente precisava. Agora, essa coluna, que tem só o número 1, era uma coluna simplesmente inútil que ele só usou para conseguir repetir as informações e tal. Então, essa coluna 1 é uma coluna desnecessária, que tem só o número 1 escrito. Então, essa coluna 1, eu vou chegar nela e vou dar o delete. Pronto. Só que outra coisa agora que a gente tem que
ter aqui de informação na nossa tabela para a gente não ficar perdido, para a gente conseguir ter as informações organizadas, é uma coluna de índice. O que é uma coluna de índice? É uma coluna que diz para a gente, ó, essa aqui é o primeiro registro de venda da nossa tabela. Esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, sexto, sétimo, oito, 20, 21, 22, 23, 24, não sei o quê. Então a gente tem que ter uma coluna de índice. Por quê? Só para a gente saber a ordem das informações, para a gente não ficar perdido. Porque a ordem das informações vai importar. Por quê? A primeira parcela vai ser a parcela que a pessoa vai pagar no primeiro mês. A segunda parcela vai ser a parcela que a pessoa vai pagar no segundo. Então, sempre que a ordem das informações importar para a gente dentro da nossa tabela, a gente precisa criar essa coluna de índice, porque através dessa coluna de índice a gente vai conseguir saber em qual ordem a gente está. Se a gente está no primeiro, se a gente está no segundo, no terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então, vamos clicar aqui na guia, adicionar coluna, coluna de índice. Esse quer adicionar uma coluna de índice, sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tal, até o final. Você quer começar do número 0 ou começar do número 1? Vamos começar do número 1, que é mais lógico, né? Então tá lá, coluna de índice. Essa aqui é o primeiro registro, a primeira linha da tabela, segunda linha, terceira linha, quarta, quinta, sexta, linha 26, 27, 28. Então, basicamente eu tenho a ordem das informações agora, porque elas vão importar, que eu quero saber o que é a primeira linha, o que é a segunda linha, que vai ser a segunda parcela e assim por diante. Show? Bom, a princípio, por enquanto, está tudo certo. Coisas que a gente vai ter que mexer ainda. A data da venda ainda está toda igual, tá vendo? Porque a gente repetiu a mesma venda várias vezes. Só que, se a primeira parcela da pessoa era em janeiro, a segunda não vai ser em janeiro, a segunda vai ser em fevereiro, terceira em março e tal. Mas isso a gente vai ter que usar fórmulas dentro do Power BI para resolver. Isso não vai ser aqui pelo Power Query. Show? Então, de Power Query, o que a gente tinha para fazer era basicamente repetir as linhas de acordo com o número de parcelas e acrescentar essa coluna de índice que ia ajudar a gente aqui para saber a ordem das informações. Show? Então, vamos lá na guia página inicial. Primeiro, vamos mudar aqui o nome do arquivo, o nome da tabela. Tá aqui, planilha 1, vou mudar para vendas parceladas. Vou dar um Enter aqui agora. Show? Vamos lá na guia página inicial, vou clicar no botão de fechar e aplicar, que ele vai fazer o quê? Ele vai terminar de carregar todas as modificações que a gente fez dentro da nossa tabela, ele vai carregar aqui para dentro do Power BI. E é como a gente usa uma função que ela vai repetir, né, ela vai aumentar o número de linhas da nossa tabela, quanto maior tiver a sua tabela original, mais ele vai demorar um pouquinho para carregar as informações aqui, porque ele tem que gerar todos aqueles dados repetidos, todas aquelas milhares de informações. Inclusive, se não me engano, a nossa tabela agora deve estar chegando na faixa de 100 mil linhas de informações, porque a gente está mostrando literalmente todas as parcelas aqui que as pessoas têm que pagar, sem exceção. Então, vamos esperar terminar de carregar. Show! Terminou 113 mil linhas da nossa tabela, e agora vamos dar um pulinho lá na nossa guia dados para a gente conseguir ver como é que ficaram as informações. Então, aqui dentro da guia dados, vamos lá, vai mostrar aqui a nossa tabela. Então, vai ter aqui o cliente, assim que terminar de carregar, forma de pagamento, número de parcela e tal. Beleza. E a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui dentro do nosso arquivo é sempre colocar as informações em ordem para fazer sentido. Porque lembra que as informações estavam lá, primeira linha, segunda linha, terceira, quarta, quinta e tal? Isso aqui ele acabou dando uma bagunçada na ordem. Tá vendo o índice? O índice começava do 1, 2, 3, 4, 5, só que agora ele meio que deu uma bagunçada no índice. Então vamos organizar do índice 1 até o final, em ordem crescente? Então eu vou clicar aqui no índice, na setinha para baixo. Vamos ver aqui, ó, na opção de classificar em ordem crescente. Pronto, tá aqui, ó, bonitinho, de 1 até o final perfeito. Maravilha. Agora, o que a gente vai fazer? Agora vai vir um desafiozinho. O desafio eu preciso saber, primeiro, qual que é a parcela que a pessoa está pagando. Vamos lá, pensa junto comigo. Esse cliente aqui, vamos pensar aqui, ó. Esse cliente é o cliente 13017, ele pagou em 12 parcelas. A primeira linha dele é a primeira parcela. A segunda linha dele é a segunda parcela. A terceira linha dele é a quarta parcela. Desculpa. Primeira linha é a primeira parcela. Segunda linha é a segunda parcela. Terceira linha é a terceira parcela. Quarta linha é a quarta parcela. E assim por diante. Beleza? Só que, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter uma coluna que me diz qual é o número da parcela que ele está pagando. Por quê? Porque eu sei que a primeira parcela vai ser no primeiro mês. A segunda parcela vai ser no mês seguinte. A terceira parcela vai ser 2 meses depois. Quarta parcela vai ser 3 meses depois. Show? Então a gente vai ter que fazer alguma fórmula dentro aqui do Power BI que vai calcular para mim o número da parcela. A mesma coisa para essa pessoa aqui embaixo. Ela parcelou em 4 vezes. Se ela parcelou em 4 vezes, eu tenho que ter em algum lugar escrito que essa é a primeira parcela dela, essa é a segunda parcela dela, essa é a terceira parcela dela e essa é a quarta parcela dela. Por quê? Porque através do número da parcela que a pessoa está pagando, eu vou saber qual é a data de pagamento. De novo, porque a primeira parcela é no próprio mês,
a segunda parcela no mês seguinte, terceira parcela 2 meses depois, quarta parcela 3 meses depois e assim por diante. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma nova coluna na nossa tabela. Então, vou clicar aqui em cima em nova coluna ou botão direito na nossa tabela e nova coluna. Essa nova coluna, a gente vai criar uma fórmula que vai calcular para a gente qual que é o número da parcela. Como que a gente vai fazer para calcular o número da parcela? Vai ser o seguinte, eu vou ver quantas vezes já apareceu esse cliente nesse produto. Então, pare e pensa junto comigo. Olhando aqui nesse exato momento. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente entender. Olhando a primeira linha, quantas vezes apareceu o cliente 13017 no produto B? Apareceu uma vez. Então, essa aqui é a primeira parcela. Olhando aqui as duas primeiras linhas da nossa tabela, quantas vezes apareceu o cliente 13017 no produto B até agora? Apareceu 2 vezes, ó. Uma, 2. Então, quer dizer que essa é a segunda parcela. Então, a lógica é como se eu estivesse meio que vendo o acumulado. Então, no acumulado, eu quero saber quantas vezes apareceu aquele cliente que eu estou vendo com aquele produto que eu estou vendo. Tranquilo? E aí, galera, como é uma formulazinha um pouquinho mais trabalhosa, eu vou fazer o seguinte. Eu deixei meio que a fórmula pronta dentro aqui do nosso bloco de notas. Então, eu vou copiar essa barra de fórmulas e eu vou colar dentro ali do nosso arquivo. Tranquilo? Então, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu vou explicar agora exatamente como é que essa fórmula vai funcionar. Mas vamos lá, deixa eu só dar um Enter aqui agora, só para a gente conseguir entender, só para a gente conseguir ver o resultado e a gente vai entender juntos o que essa fórmula está fazendo e como que ela está funcionando. Então, olha só, primeiro, será que funcionou? Funcionou. Primeira parcela, segunda, terceira, quarta, quinta, não sei o quê, até o finalzinho que é a 12ª parcela. A 12ª parcela é a última parcela dessa pessoa aqui, do produto B para o cliente 13017. Depois ele zera a contagem, ó. Aí a segunda pessoa, lembra que ela passou em 4 vezes? Está aqui, primeira parcela, segunda, terceira e quarta. Depois ele zera porque já é outro cliente comprando. Show? Então vamos lá. O que essa fórmula está fazendo? De forma simples aqui. Vamos lá. Eu quero para cada linha, lembrando, saber quantas vezes já apareceu aquele cliente naquele produto até o momento. Beleza? Então para cada linha eu quero filtrar na minha tabela, aquele cliente, naquele produto, até aquele momento. O que quer dizer até aquele momento? Por exemplo, eu quero saber quantas vezes apareceu o cliente até essa linha. Qual que é o número da linha? O número da linha é a linha 10. Então, essa linha 10, esse índice, vai me ajudar a saber onde é que eu estou na minha tabela. Então, eu quero saber quantas vezes apareceu aquele cliente, naquele produto, daqui para trás. O que é daqui para trás? Do índice 10 para trás, ou do índice que eu estou olhando no momento para trás. Show? Então vamos lá, se eu quero filtrar para saber quantas vezes aparece aquele cliente, aquele produto, como é que a gente faz conta baseada em condições, baseada em filtros aqui dentro do Power BI? A gente usa a fórmula Calculate para isso, beleza? E aí vamos lá, qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero saber quantas linhas tem na minha tabela, considerando que eu só estou filtrando o cliente específico, o produto específico, daqui para trás, ou seja, da linha atual para trás. Então, eu quero saber quantas linhas tem na minha tabela, mas uma tabela que não vai ter todo mundo. De novo, vai ter o cliente que eu quero, o produto que eu quero, daqui para trás. Então, aí eu vou ter que aplicar um filtro. Então aqui, lembra as duas coisas que a fórmula Calculate pede. Primeiro, ela pede para a gente qual é a conta que eu quero fazer, no caso é contar as linhas da tabela, mas eu não quero contar toda a tabela, só quero contar de um pedaço da tabela, aplicado o filtro. Então a segunda coisa que a Calculate vai pedir é o filtro que eu quero aplicar. O filtro que eu quero aplicar, vou usar a fórmula filter, porque vai ser um filtrozinho um pouco mais complexo, então a gente tem que usar fórmula filter nesses filtros um pouco mais complexos. E aí, antes de mais nada, vamos só olhar que a gente tem essa fórmula earlier aqui. O que é essa fórmula earlier, Alon? Meu Deus! Simples. A fórmula earlier é uma fórmula que te diz exatamente o valor daquela linha que você está olhando naquele momento. Então, o que quer dizer earlier da coluna de cliente? Earlier da coluna de cliente, por exemplo, imagina só que você está na linha, deixa eu ver, estou na linha 8 da minha tabela. O que quer dizer earlier de cliente? Bom, se eu estou nessa linha, o que está aparecendo na minha coluna de cliente? Na minha coluna de cliente está aparecendo escrito, ó, cliente 13017. Então, o resultado dessa fórmula earlier de cliente, nessa linha, é 13017. Qual que é o resultado da fórmula earlier da coluna de cliente? Nessa linha 13 aqui. O que está aparecendo na coluna de cliente nessa linha? Está aparecendo cliente 4607. Então, a fórmula earlier me retorna o valor que está aparecendo naquela linha específica.
Show, então vamos entender o que essa fórmula está fazendo aqui. Ela está falando para filtrar a tabela de vendas parceladas, mas quais são os critérios? Lembra, eu quero saber somente as vendas que eu fiz para o cliente que eu estou olhando, para o produto que eu estou olhando. O que é o produto ou o cliente que eu estou olhando, Alon? É naquela linha. É como se ele está fazendo uma conta para cada linha na tabela. Então, cada linha na tabela, ele está aplicando essa fórmula uma de cada vez. Então, pensa, isola uma linha, ó, escolhe uma linha, olha ela, e aí você pode interpretar a fórmula olhando uma linha isolada, por exemplo. Então, ele vai pegar o cliente atual, ele vai falar, olha só, eu só quero filtrar na minha tabela os clientes que forem iguais ao cliente atual. Quem é o cliente atual? 13017, porque é o que eu estou olhando nesse momento, por exemplo, nessa linha que eu selecionei. Show! Só que eu não quero só que seja esse cliente, porque esse cliente pode ter comprado vários produtos. Então eu quero filtrar também, eu quero que só apareçam os produtos que sejam iguais ao produto atual. O que é o produto atual? Nessa linha que eu marquei, por exemplo, o produto atual é o produto B. Então lembrando, a fórmula earlier, ela basicamente vai mostrar qual que é o valor que está aparecendo ali naquela linha especificamente. Na coluna de produto, naquela linha onde eu estou olhando naquele momento. Show? Beleza, então tem que ser aquele cliente naquele produto daqui para trás. Lembra, o que é daqui para trás? Daqui para trás é o índice tem que ser igual a 4, porque eu estou na linha 4, por exemplo, para trás. O índice pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1. Então, aqui a gente colocou aqui, ó, o índice tem que ser menor ou igual do que o índice atual. Por quê? Porque eu não quero olhar só aquela linha na hora de calcular o acumulado, né? Eu quero saber quantas vezes apareceu aquele cliente, naquele produto, até esse momento. O que é até esse momento? É até o índice atual. Até o índice atual, por exemplo, nessa minha linha, qual que é o índice? É 4. Então, se eu quero saber quantas vezes ele apareceu até a linha 4, eu quero saber quantas vezes ele apareceu nas linhas, contando as linhas menor ou igual a 4. Show? Então, isso aqui eu usei a linha 4 como exemplo. Vamos pegar outra linha para fazer ainda mais sentido? Ainda mais sentido não, né? Para a gente ver um outro exemplo aqui. Vamos pegar a linha 29. Olha só, a linha 29. Então, o que ele está fazendo? Ele vai contar quantas linhas tem na tabela, mais que tabela? A tabela onde ele só vai filtrar o cliente que for igual ao cliente atual. Quem é o cliente atual? 35773, é o cliente atual. O produto tem que ser igual ao produto atual. Qual que é o produto atual? Produto C, show de bola. Só que o índice tem que ser menor ou igual ao índice atual. Qual que é o índice atual? 29. Então eu quero contar quantas vezes apareceu esse cliente nesse produto daqui para trás, ou seja, do índice 29 para trás. Show? Então ele vai contar quantas vezes apareceu o cliente. 35773 comprando o produto C até então. No caso, ele apareceu 4 vezes até esse momento. Na próxima ele apareceu 5, na próxima ele apareceu 6, então ele está contando o número de parcelas bonitinho. Perfeito. Então essa coluna já está calculando para a gente, ó, deixa eu fechar nossa barra de fórmulas, está calculando aqui o número da nossa parcela. Então essa fórmula earlier é muito útil para quando você quiser saber exatamente qual que é o valor que está aparecendo naquele momento. Porque no Excel é fácil, no Excel você basicamente vai colocar, você vai marcar aquela célula do cliente tal, você vai marcar a célula do produto tal. No Power BI não tem isso, marcar a célula. Então, esse marcar a célula do cliente atual, do produto atual, é essa fórmula earlier aqui pra gente. Conhece essa fórmula earlier? Se gostou dessa aplicação nova, depois conta aqui nos comentários que eu quero saber se você gostou dessas novas aplicações que eu estou trazendo aqui para vocês. Show? Beleza, vamos lá. Só que eu tenho o número da parcela. Só que mais importante ainda do que o número da parcela é o quê? É a data em que a pessoa vai ter que pagar aquela parcela. Porque a primeira parcela ela vai pagar no primeiro mês. Segunda parcela, no segundo mês e assim por diante. Então agora a gente vai criar uma nova coluna. E essa nova coluna vai dizer pra gente qual que é o mês que a pessoa vai ter que pagar a parcela. Então vamos lá. Essa primeira venda foi em janeiro de 2021. Então a primeira parcela é em janeiro. Já a segunda parcela vai ter que ser o quê? Vai ter que ser no mês seguinte, que é fevereiro. A terceira parcela vai ter que ser 2 meses depois, que é em março. A quarta parcela vai ter que ser 3 meses depois, que é em abril. Então, qual que vai ser o mês do pagamento? O mês do pagamento vai ser sempre o número da parcela menos 1, né? Então, se a pessoa comprou em janeiro, a primeira parcela é em janeiro. A segunda parcela é 1 mês depois. A terceira parcela é 2 meses depois. A quarta parcela é 3 meses depois. Então, quantos meses depois é a parcela? É o número da parcela menos 1. Tranquilo? Beleza. Então, vamos fazer essa nova coluna aqui. Vou clicar aqui em nova coluna, nessa guia ferramenta de coluna, nova coluna. A gente vai fazer uma fórmula que vai dizer para a gente a data do pagamento daquela parcela. Show! Então, vou colocar aqui, ó,
mês, pagamento, porque eu estou interessado em saber o mês, o dia do mês, por agora não vai me interessar tanto. Então vamos colocar tudo como sendo sempre dia 1º, porque eu só quero saber quanto que tem para cair naquele mês, e não se vai cair dia 1º, dia 2, dia 30 e tal, show? Então mês do pagamento vai ser igual. E a gente vai calcular uma data, eu vou querer saber exatamente qual que é a data. E aí para a gente calcular a data, ou seja, qual que vai ser o mês, qual que vai ser o dia, qual que é o ano, vai ter a fórmula date. Fórmula date, ele vai perguntar qual que é o ano que eu quero mostrar a data, qual que é o mês, qual que é o dia. Bom, vamos lá, o ano vai ser o mesmo ano que a pessoa comprou. Como é que eu coloco o mesmo ano que a pessoa comprou? Vai ser year da coluna data da compra. Então, se a pessoa comprou aqui em 2021, o ano da parcela vai ser 2021. Se a pessoa comprou em 2022, o ano da parcela vai ser 2022. Ah, mas e se a pessoa comprar em dezembro e parcelar? Aí já não vai ser o mesmo ano. A segunda parcela já não vai ser o mesmo ano da primeira parcela. Calma, tranquilo. Esse ano aqui, a gente está pegando o ano da primeira parcela, por quê? Porque a gente vai conseguir somar depois quantos meses já se passaram. Se passou um mês, se passou 2 meses, se passou 3 meses. E aí, quando a gente somar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses da data da primeira parcela, se virar o ano, ele já vai contabilizar. Então, por exemplo, imagina que a pessoa fez a compra em dezembro de 2021 e vai pagar em 3 parcelas. Então, vai ser dezembro de 2021, janeiro de 2022, fevereiro de 2022. Então, mesmo que eu coloque o ano da primeira parcela, quando eu somar os meses, dezembro de 2021 mais um mês, ele já vai virar o ano para 2022. Então, não tem problema colocar o ano da primeira parcela, porque quando a gente somar os meses, ele já vira o ano automaticamente quando tem que virar. Show? Então, vamos lá. O ano é o ano da primeira parcela, que é a data da compra, vírgula, qual que é o mês que a pessoa vai ter que pagar? Lembra? O mês vai ser o mês da primeira parcela, mais o número da parcela menos 1. Recapitulando. Se a pessoa comprou em abril e pagou em 4 parcelas, primeira parcela, abril. Segunda parcela, 1 mês depois. Terceira parcela, 2 meses depois. Quarta parcela, 3 meses depois. Então vai ser sempre o mês do início, mais o número da parcela menos 1. Beleza? Show. Então vai ser aqui, ó, o mês do início, ou seja, vou colocar aqui month, para descobrir o mês da data da compra. Beleza? Mês da data da compra, mês da data da compra, mais o número da parcela. Cadê? Ó? Procura aqui a coluna que tem o número da parcela, menos 1. Tranquilo? Deixa eu só organizar essa fórmula aqui que ela está um pouquinho bagunçada. Então, logo depois de abrir o parênteses da fórmula, Shift Enter para pular uma linha. Logo depois de ir para o próximo argumento, Shift Enter para pular mais uma linha aqui também. Show! Então, qual que é o ano da parcela? Vai ser o ano da primeira parcela. Qual que é o mês? É o mês da primeira parcela, o mês que a pessoa comprou, mais o número da parcela menos 1. Tranquilo? Vírgula. Qual que vai ser o dia da parcela? Tanto faz, vamos colocar tudo dia 1º, porque eu estou interessado em saber, de novo, o mês e não o dia necessariamente. Vou colocar dia 1º, fecha o parênteses e dá um Enter. Será que vai dar certo? Vamos ver lá. Ele vai colocar aqui pra gente os meses bonitinho, mas só pra gente ter no formato bonitinho, olha só, ele tá aqui, janeiro de 2021, fevereiro de 2021. Vamos colocar no formato bonitinho de mês? Então o que eu vou ter que fazer? Clicar aqui na coluna de mês e aqui em cima na parte de formato, para colocar no formato de mês, você vai colocar assim, ó, MMM de mês, barra, Y 4 vezes, tranquilo? Então ele vai colocar, por exemplo, Jan barra 2021, Abril barra 2022. Então vamos aplicar isso aqui. Nessa barra de formatação, vou colocar aqui, ó, MMM barra Y 4 vezes. O que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui bonitinho pra gente, ó, janeiro barra 2021, fevereiro barra 2021 e assim por diante. Ah, não, quero colocar o mês por extenso. Ao invés de colocar 3 letras M, você coloca 4, que ele vai colocar por extenso. Show? Mas vou deixar 3 letras M aqui. 3 letras M. Beleza. Então, olha só. Primeira parcela, se a pessoa comprou aqui em janeiro, primeira parcela vai ser em janeiro. Agora vamos para a segunda venda, por exemplo, que é aquela venda de 4 parcelas que a gente viu. A primeira parcela foi em janeiro de 2021. Então, a segunda vai ser em fevereiro, terceira, março, quarta, abril. Vamos ver uma parcela que começa aqui num mês aleatório? Olha só. Ó, a primeira parcela da pessoa foi em maio. Então, aqui, ó, maio de 2022. E ela parcelou em 12 vezes. Então, vai virar o ano. Então, tá aqui, primeira parcela, maio, depois junho, julho, agosto. Vamos ver aqui embaixo, ó. Depois, setembro, outubro, novembro, dezembro, e aí virou janeiro de 2023, fevereiro de 2023, março de 2023 até abril de 2023 e assim por diante. Maravilha, show de bola. Então agora a gente já tem o mês do pagamento, quanto que tem para cair de parcela naquele mês, e agora a gente pode gerar o gráfico com essas informações.
Então, vamos voltar aqui no nosso relatório. Vou criar um gráfico de área, por exemplo, que é bom para gerar informações ao longo do tempo. E nesse gráfico de área, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui no eixo X as minhas datas, né? Vou colocar aqui o mês do pagamento, né? E no eixo Y, que são os números, eu vou colocar o valor da parcela, que é quanto que tem que cair de parcela naquele mês. Show! Só que ele está mostrando nos anos, né? 2021, 2022, 2023. Eu quero mostrar aqui em todos os meses. Janeiro de 2021, fevereiro de 2021 e tal. Vamos fazer isso já já. Deixa eu só formatar aqui, mudar a cor do gráfico, né? Então, eu vou clicar aqui na nossa parte de formatação. E no eixo Y, eu quero trocar aqui, ó, os valores. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pesquisar aqui pela palavra cor, que é mais fácil. Pesquisei pela palavra cor, deixa eu ver onde é que está o azul, que é esse azul do gráfico. Está aqui, ó, cor das linhas. Vou colocar um azul mais escuro, que eu acho mais visual. Beleza. Só que agora, dentro desse gráfico, eu estou com algumas informações no eixo. Ó. Posso fazer uma análise por ano, por trimestre, por mês, por dia. Mas eu não quero saber o trimestre, nem o dia e tal. Posso fazer uma análise só por mês, por exemplo. Então, ou por ano e por mês. Então, posso tirar o trimestre da jogada, tirar o dia, ficou só ano e mês. Para expandir tudo que está no meu eixo, o ano e o mês, é só clicar aqui nesse botãozinho de Drill Down, que é o garfinho do diabo, para expandir tudo que está no eixo. Cliquei aqui. Olha só o que ele vai fazer. Vai mostrar quanto que eu tenho para receber em janeiro, em fevereiro, em março e assim por diante. Vamos colocar o rótulo de dados para enxergar melhor? Primeiro, ó, o eixo X está muito pequeno de enxergar. Então, o eixo X, vamos tentar aumentar aqui um pouquinho o tamanho dos valores. Ó. Valores, aumentar aqui um pouquinho, que está muito minúsculo. Beleza, já está melhorando aqui. A cor, deixa eu colocar aqui a cor preta, só para a gente conseguir enxergar melhor. Show de bola. O rótulo de dados, vamos colocar os números aqui no gráfico. Então, vamos procurar aqui, ó, o nosso rótulo de dados. Achei rótulo de dados. Clica no rótulo de dados e eu posso aumentar aqui um pouquinho as informações. Ó. Cadê? Rótulo de dados, valores. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Ainda está meio ruim de enxergar. Por quê? Porque está um cinza escuro. Vou colocar aqui cor preta. Os números estão aqui, ó, 0,14 milhões. Está meio esquisito. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no valor da parcela, vou formatar como real, para ficar na formatação de moeda. Então, vou procurar aqui pela palavra português, que ele está em formatação aqui, para ficar em formatação de real. Cadê? Português Brasil, Português Brasil. Tá aqui, ó. R cifrou, Português Brasil. E eu vou colocar aqui as unidades, ele colocou em milhão, vou colocar em milhar. Então, vou trocar aqui, ó, unidades do rótulo de dados para milhar. Perfeito. O que ele vai fazer? E agora, primeiro, agora que a gente colocou aqui o rótulo de dados, o eixo Y, que o eixo da escala aqui já é desnecessário. Então, vou tirar o eixo Y. Para fechar, vamos colocar aqui, ó, nos efeitos, ó, geral, efeitos. Vou colocar aqui uma borda e uma sombra só para dar um efeitozinho. Cara, agora olha que massa. A gente tem exatamente quanto que vai cair no nosso fluxo de caixa ao longo dos meses. Então, em janeiro de 2021, quanto que a gente tem de parcela para receber? Olha só, R$ 28.360. E repara que vai crescendo, porque a nossa base de dados, ela tem informações de pagamentos até maio ou junho de 2022. Então, é até onde a gente tem informação. Por isso que ela vai crescendo até junho de 2022, que é mais ou menos quando eu estou gravando aqui essa aula, e depois ela vai caindo aqui, porque não tem mais nenhuma informação de compra, nenhuma informação de venda depois de junho de 2022. Então, repara que ele vai crescendo aqui, ó, janeiro, depois fevereiro tem 44 mil, depois março 68 mil, ele vai crescendo até o pico aqui, que é em junho de 2022, que seria, né, o mês atual, onde a gente está olhando aqui dentro da nossa tabela, que é o mês onde a gente está, que tem total de 389 mil para receber de parcelas a cair. Então, eu quis muito trazer esse case real de fluxo de caixa, porque eu fiz um projeto parecido, eu quis justamente trazer isso para vocês, um conteúdo 100% real, case real, mão na massa e 100% prático. Então, se você gostou, quero que você deixe aqui o seu comentário para você me dizer sinceramente seu feedback, o que você achou. Comenta aqui embaixo nossa famosa hashtag até o Fenhalon, que a galera sempre comenta quem chega até o final e curtiu o conteúdo. E não esquece de deixar o like, porque assim você mostra pra gente que você quer que a gente traga mais conteúdos de cases reais, cases práticos, e a gente continua trazendo mais conteúdo nessa linha aqui para você. Então, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de Excel, VBA e Power BI. E lembra que aqui na descrição vai ter o link de um mini curso gratuito nosso de Power BI para você poder baixar e continuar praticando ainda mais com a gente. Espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.